Pela graça de Deus, estamos mais uma vez aqui para estudarmos a Palavra de Deus, a lição número 10. Nós vamos estar estudando hoje Filhos da Promessa. Mais uma vez com o nosso irmão Ricardo e o nosso irmão Alexandre, eu sou o irmão Protágoras. Convido aqueles que puderem, você que está em casa também, se puder, se colocar de joelho para pedirmos a direção de Deus. Pai Santo, Soberano que habita do céu, nós não estamos dignos de estar diante da Tua Santa Presença. É verdade, Deus. Mas nós sabemos que pelo dom de Jesus Cristo, o Senhor nos reconciliou com os céus. Obrigado, Deus. Então, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor direcione essa lição, não nos deixe falar nada que desagrade ao Senhor, Amém. ou que possa ser mal interpretado, mas que o assim do Senhor possa estar em nossa boca. Amém, Deus. Livre de nós todo orgulho humano, mas que nós possamos fazer tudo para a Tua honra e Tua glória. No doce nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Deus. Louvado Amém. seja Deus. Amém. Então, lição número 10, Filhos da Promessa, irmão Alexandre. Filhos da promessa. E aí tem um verso para que possamos dar início, que diz, está em Romanos 9:18, né? Logo tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Romanos 9:18. Então, por esse texto, se a gente ler esse texto isoladamente, né? Nós vamos ver que parece, dá a entender esse texto, por isso que a gente está sempre estudando a totalidade dos textos. Né? Porque se estudar esse texto isoladamente, ó, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece quem Ele quer. Entendeu? Exatamente. Esse texto, o verso áureo da lição, com certeza um texto em que, historicamente falando, houve muita controvérsia. Né? Nós vamos entrar em temas aqui diversos, e a lição dessa semana vai girar em torno do capítulo 9. O que será que esse capítulo, né, que vem logo após toda aquela controvérsia de Romanos 7, concluindo com Romanos 8, o que ele tem a nos dizer? E logo a gente já vai adiantando, vai ser citado coisas sobre predestinação, livre-arbítrio, né, a questão da história da igreja cristã. Então, ele tem misericórdia de quem quer e também endurece quem lhe apraz. Então quer dizer que Deus é responsável por tudo isso? Então, ele tem misericórdia de quem ele quer. Quem ele não quer... Então está parecendo, se você ler a princípio, está dando uma ideia de que Deus escolheu algumas pessoas. Não, olha esse daqui, você vai ser salvo, você não. Não, eu vou escolher esse para ser ruim, né? E eu vou escolher esse para ser bonzinho. Parece, a princípio parece que está dizendo isso. A princípio parece. Mas se nós pegarmos, como o Alexandre mesmo falou, se nós pegarmos o contexto, nós vamos ver que se trata de coisa totalmente diferente. Usando o princípio de submeter a palavra de Deus, os versos, a totalidade das Escrituras. Principalmente nós adventistas, né? Isaías 8:20 ali é testemunho, né? Então tem que ser Bíblia, Espírito e Profecia. Tá batendo juntinho. Para dar mais abrir mais o leque, né? Para a compreensão. Passa uma segurança, né? Sim. Passa a segurança do que realmente está apresentando a passagem. Logo no começo, já cita aí, como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei a Esaú. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Então aí já começa então a controvérsia. Será que é assim então? Porque existem duas escolas de pensamentos na história do cristianismo sobre salvação. Um crê que existe a predestinação e o outro crê que existe o livre-arbítrio. Então será que esse texto é um embasamento para dizer que Deus tem compaixão de quem Ele quiser ter? Ou Deus ele tem misericórdia de quem Ele quer ter? Como que será que a gente pode entender isso? Ao decorrer da lição, nós vamos entender mais isso, né? Porque aqui já dá, na própria lição, já dá um texto aqui, ó, o segundo parágrafo, embaixo, onde o irmão Protágoras leu, ó, sobre o que Paulo estava falando nessa passagem, é uma pergunta que nós vamos tentar responder, né? Com a graça de Cristo. E quando ao livre-arbítrio? Porque aquele texto lá em cima, quando nós lemos Romanos 9:18, parece que não tem livre-arbítrio, né? Ou liberdade de escolha do ser humano, sem o qual muito pouco do que acreditamos faz sentido. Não somos livres para escolher Deus ou rejeitá-lo? Ou será que esses versículos ensinam que certas pessoas são eleitas para ser salvas e outras para se perder, independente das suas próprias escolhas? Então essas perguntas que a gente vai ter que, pela graça de Cristo, responder, né? Será que a pessoa não tem livre escolha? Sim. Já nasceu assim? Deus predestinou, você nasceu assim? Salvo, igual o Ricardo disse. Você já nasceu assim? Já vou endurecer seu coração que você não vai se salvar. Sim.
Mas a gente já começa com alguns princípios, porque quando você estuda a palavra de Deus, a pergunta é, será que Deus é justo ou injusto? A primeira pergunta. Será que ele é um Deus arbitrário? Então, se ele é um Deus justo, e aqui diz que ele vai ter misericórdia de quem ele quiser ter, então logo os parâmetros que ele vai usar para escolher as pessoas que ele vai ter misericórdia é um parâmetro justo. Então, na verdade... E vai ser para ambos, né? Para ambos, mas exatamente aqueles que buscam, né? A gente vai entrar exatamente nessa questão. Deus disponibiliza, o irmão Alexandre pode disponibilizar a casa dele um almoço de graça para todo mundo da igreja no sábado, mas só vai comer quem vier. É simples assim. É simples, só vai comer quem vier. Então o banquete de Deus também é assim. E aqui embaixo, no último parágrafo, Ricardo, você pode ler aqui no último parágrafo, olha só, desde que lembremos de que Romanos 9 não se trata de salvação pessoal dos que são mencionados nesse capítulo, mas dos chamados deles para realizar uma determinada obra. O capítulo não apresenta dificuldade. Se nós tivermos essa plena consciência que não está falando, não, você vai ser salvo ou você vai ser perdido, mas na questão de chamado para uma realização, para a obra de Deus, fica fácil a compreensão de quem Deus escolheu, porque uma coisa é clara, nós sabemos disso. A palavra de Deus deixa bem claro que o próprio Paulo fala isso, né? Os próprios apóstolos falam isso, que o Espírito de Deus separou algumas pessoas, uns para apóstolos, outros para os pregadores, profetas, né? E assim por diante. Então, cada um tem sua função no corpo de Cristo e foram escolhidos para determinada função, não é verdade? E isso nós temos que ter sempre em mente. E eu acredito que, conforme está mencionando Romanos 9, ele está apresentando nesse contexto do chamado de Deus. É claro que no decorrer a gente vai ver várias coisas falando do chamado. Vai estar batendo com isso. Vai estar batendo, né? Ou seja, tanto nos que aceitaram o chamado e daqueles que rejeitaram o chamado. Sim. É interessante que o irmão Potar falou citou alguma na história, controvérsia na história, né? A gente tem um livro aqui que fala os primeiros cristãos, é um historiador evangélico, né? Um historiador evangélico, você pode encontrar isso no site, esse livro, tá? Na internet. E ele vai contar da história tá até na página página 77, o capítulo 7, Crença sobre predestinação e livre-arbítrio. O autor, David Berkot, é um historiador evangélico, né? E muito bom o que ele fala sobre a história aqui, ó. O que aconteceu? Agostinho de Hipona surgiu com a teologia de que é predestinado e o pecado original, né? Depois os irmãos vão discutir que um leva ao outro, não tem como. Eu vou ler aqui que ele vai falar sobre Lutero, ó. Embora seja verdade que Lutero disse algumas vezes que o homem é salvo somente pela fé. Lutero afirmava isso, né? Ele também ensinou que o ser humano é tão corrompido que seria incapaz de ter fé em Deus ou aceitar o dom da salvação. Lutero, para a gente entender, ele estudou na escola agostiniana, né? Então ele trouxe toda essa ideia de Agostinho, predestinação, pecado original. Então, as únicas pessoas que têm fé são aquelas para quem Deus concedeu a fé. Então, você viu o que ele falou aqui, ó? Que nós somos tão corrompidos que não seria incapaz até de ter fé, não pode ter fé. Então, o que ele concluiu aqui? Então, as únicas pessoas que têm fé são aquelas para quem Deus concedeu fé. Então, Deus deu fé para a pessoa, outros ele não deu. E Deus só concedeu essa fé para aqueles que foram arbitrariamente predestinados antes da fundação do mundo. Quando digo arbitrariamente, estou dizendo que de acordo com Lutero, a decisão de Deus em dar a fé para uns e não para outros não era baseada em qualquer desejo. A fé, justiça, ação, oração por parte de quem a recebia. Ao final, Lutero podia apenas lamentar. Este é o maior grau de fé. Crê que ele é misericordioso, aquele que salva poucos e condena tantos. Crê que ele é justo, aquele que segundo a sua própria vontade nos torna condenáveis. Então a reforma não ensinava que somos salvos somente pela graça ou pela aceitação de Jesus Cristo. Em vez disso, ensinava que os predestinados são salvos somente pela graça e que os demais seres humanos são eternamente condenáveis. É o mito que João Calvino introduziu a doutrina da predestinação, pois Calvino estava simplesmente repetindo a teologia reformista já estabelecida. Assim, quem hoje diz que a oferta da salvação está aberta a todos, contradiz as doutrinas básicas da reforma. E aí, esse último texto aqui, ó. Depois da reforma, os cristãos evangélicos tentam durante séculos convencer o mundo incrédulo de que nossa vida e destino eterno eram arbitrariamente predestinados por Deus.
e que este era o Deus que devíamos amar. Então é uma ironia que os cristãos tenham originalmente tentado convencer o mundo incrédulo que nossa vida e sorte não são predestinadas. Então você vê que Lutero trouxe de Calvino a predestinação, de Calvino não, de Agostinho de Hipona, e Lutero passa, Calvino pega isso também e leva. A diferença, na verdade, é que Calvino é reconhecido como reformador internacional. Porque Lutero, ele meio que ficou ali na Alemanha. Obviamente que teve alguma influência nos países nórdicos, ali na Noruega e tal, mas Calvino é reformador a nível internacional. Ele, ali em Genebra, ele acolhia muita gente que vinha perseguida, né? Inclusive pessoas que vieram da Inglaterra, na época do reinado da Rainha Maria, fugido. Ele influenciou aquelas pessoas. Então, quando aquelas pessoas voltaram para seus países de origem, lá na Inglaterra surgiu os puritanos influenciados por Calvino. Na Holanda, os reformadores holandeses formaram a igreja reformada holandesa, né? Então, o Calvino é reconhecido muito com a questão da predestinação exatamente por ele ter, na verdade, sido um reformador a nível internacional. E nós sabemos que os ingleses levaram o protestantismo para o mundo e talvez por isso, então, Calvino acabou tendo grande fama. Mas é interessante notar, irmão Alexandre, aí, que eu acredito que Lutero foi um grande homem de Deus, mas vinha das negras trevas da Idade Média, né? Então são milênios de trevas. Aquilo que a gente leu no Grande Conflito nas outras lições, a reforma não terminou com Lutero. Sim. Então a luz de Lutero foi assim, e aí vai aumentando até os últimos dias, né? Exatamente. Então, mas uma coisa bem interessante é que na reforma também houve um grupo muito formidável, né, que são os anabatistas, que eles não criam na doutrina do pecado original, e eles foram muito perseguidos por causa disso. E eu acredito que um grande problema de Lutero é o problema de muitos em todas as eras. E isso pode estar exemplificado aqui no livro Desejado de Todas as Nações, na página 101, falando do ministério de João Batista. Vocês vão entender bem o que eu estou querendo dizer. No página 101, no terceiro parágrafo, a profeta do Senhor diz assim, ó: segundo a ordem natural, o filho de Zacarias teria sido educado para o sacerdócio. A educação das escolas dos rabis, no entanto, tê-lo-ia incapacitado para a sua obra. Deus não o mandou aos mestres de teologia para aprender a interpretar as escrituras. Chamou-o ao deserto a fim de aprender acerca da natureza e do Deus da natureza. Então, era muito lógico que alguém pensasse assim: aonde é que eu vou mandar um rapaz que vai ter uma grande obra de Deus? Vou mandar para ele numa escola missionária, preparatória. Só que Deus não levou, porque ele estaria incapacitado. Eu pergunto, será que hoje seria diferente? Será que na época de Lutero seria diferente? Então, Lutero foi influenciado pelo que ele estudou, pela luz que ele teve. A luz que ele teve foi a luz de Agostinho. Por isso que ele tinha essas ideias. E por isso que você falou que ela vai sendo progressiva, a luz. Entendeu? Então nós temos que... o Agostinho modelou o cristianismo. E é interessante que esse parágrafo que eu acabei de ler, ele vem justo depois, olha só, isso aqui é um detalhe muito interessante, desse outro parágrafo assim, ó: como o profeta João devia converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência do justo, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto, preparando o caminho para o primeiro advento de Cristo, era representante dos que têm que preparar um povo para a segunda vinda do nosso Senhor. Então João Batista, ele simboliza um povo que vai preparar a segunda vinda do Senhor. Quem é esse povo que vai preparar? O povo nos últimos dias. Exatamente. Nós cremos que nós somos chamados para isso, amém? Amém? Então nós temos, e se João Batista for um exemplo para nós, então nós devemos atentar bem para a vida de João Batista. O curso de teologia não é mal em si, mas o problema é o assim diz o Senhor. Nós devemos se atentar ao assim diz o Senhor. O assim diz o Senhor, irmãos, é algo tão simples que até uma criança consegue entender. Uma criança de 10 anos, você pergunta para ela, mostra para ela um texto, ela vai te dizer o que está querendo dizer ali com maior simplicidade. Algo simples, não precisa de muito. Então, algo primário aqui que a gente pode entender, que a conclusão é: se você crê no pecado original, como foi Agostinho, como foi Calvino, Lutero, você vai ter que crer na predestinação, porque um leva o outro, cara. É automático. Porque se eu nasci pecador, eu não tenho como me mudar, não tem como. Então eu tenho que acreditar que você nasceu predestinado para ser salvo e outro para se perder. Outra coisa também que veio à mente é o caso do batismo de bebês, batismo infantil. Porque as crianças morriam.
Né? E a gente sabia que a taxa de fatalidade lá, né, das crianças, a mortalidade deles era muito grande. Então, por isso também foi lá introduzido o batismo, né, infantil, ou então também a questão do sacrifício lá pelos mortos, porque eles já sabiam, né, porque já tá para ver se vai direto, né? Então, olha só aonde vai esse caso aí do Agostinho deu uma brecha para as pessoas colocar vários tipos de ideias, doutrinas, dogmas em cima dessas coisas. Sim. E infelizmente, a parte mais triste disso é que infelizmente essas coisas foram enraizadas e estão sendo arrastadas até os dias de hoje ainda. É claro que não em grande grau, a gente sabe disso, mas ainda são arrastadas, né? E a gente percebe isso no dia a dia. Então que Deus tenha misericórdia de nós, irmão, porque se a gente crê no pecado original, nós vamos ter que entrar na predestinação, vamos ter que crer nisso. Então que Deus tenha misericórdia, né? E aí domingo, irmãos, fala o fardo de Paulo. O fardo de Paulo. E aí, quem quer ler para nós é Romanos 9, de 1 a 12. Romanos 9, de 1 a 12. Diz Vamos assim, ver qual é esse... Eu vou ler aqui na Bíblia King James, tá? A fiel. Amém. Romanos capítulo 9, do verso 1 até o verso 12. Diz assim: eu digo a verdade em Cristo, e não minto. A minha consciência também me dá testemunho no Espírito Santo, que eu tenho grande pesar e contínua tristeza no meu coração, porque eu mesmo desejava ser amaldiçoado de Cristo por meus irmãos, meus parentes segundo a carne, que são israelitas, aos quais pertence a adoção e a glória e os pactos e a concessão da lei e o serviço de Deus e as promessas, dos quais são pais, dos quais, segundo a carne, veio Cristo, que é sobre todos, Deus bendito para sempre. Amém. Não, porém, que a palavra de Deus tenha perdido o seu efeito, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem da semente de Abraão são todos os filhos, mas em Isaque será chamada a tua semente, isto é, os que são filhos da carne. Esses não são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são considerados como semente. Porque esta é a palavra da promessa. Por este tempo eu virei, e Sara terá um filho. E não somente isso, mas também quando Rebeca concebeu de seu pai Isaque, porque não tendo os filhos ainda nascido, nem tendo feito algo de bom ou mal, para que o propósito de Deus pudesse permanecer segundo a eleição, não por obras, mas por aquele que chama, isso foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais jovem. Ou seja, né? Ainda continua. E como está escrito, eu amei Jacó e repudiei, né? Eu odiei a Esaú. E aí diz mais, o que diremos, né? O que diremos então? Há em Deus injustiça? De forma alguma. Eu até li o verso 14, né? Só para a gente... Sim. Então, qual é o argumento que Paulo fala aqui sobre a fidelidade de Deus e minhas falhas humanas? Você vê o interessante, né? Que fala que Deus é fiel. E uma coisa que chama atenção aqui na questão é que Paulo chama atenção, fala do povo israelita. Sim. Mas ele fala assim, e nós vimos isso, né? Até os israelitas chegavam diante de João Batista. Nós somos filhos de Abraão. Nós somos os herdeiros, os filhos da promessa. E João Batista, carne, né? Segundo a carne, e João Batista fala o seguinte: olha, filhos de Abraão, dessas pedras Deus pode levantar filhos de Abraão. Está falando daquelas pessoas que estavam lá. E aqui Paulo confirma isso. Muitos eram de Israel, mas não eram israelitas. Não eram israelitas. Mas quando fala isso, mas espera aí, mas segundo a carne era, mas estava falando da segundo a carne aqui, não estava mencionando segundo a carne aqui, não estava falando do fato de nascimento, está falando da fé, está falando de propósito. Tá falando então, se eu nasci um israelita, quer dizer que automaticamente eu não estou salvo? Só de eu nascer? Não significa nada, porque senão o pessoal coloca na mente, né, que é o quê? Novamente, né, a predestinação. Não, eu sou do povo escolhido, já estou garantido. Nós estamos na igreja de Deus. E é verdade, nós estamos na igreja de Deus, eu estou salvo, eu já estou salvo. Bem lembrado, sabe, aí muitas vezes a pessoa coloca na mente, né, eu estou salvo, eu me batizei, eu aceitei Jesus como meu salvador. Sou da igreja verdadeira. Sou da igreja verdadeira, eu já estou salvo.
Mas aí eu fico pensando, irmãos, salvo, tá, mas salvo do quê? Você, meu querido, salvo do quê você está? Irmão, o que você acha, irmão? Salvo do quê? O que foi? Do que Cristo me salvou? A única salvação que Cristo veio nos salvar é a salvação do pecado. Do pecado. Mateus 1, 21. 21, que eu vou até ler aqui para vocês comentar. Ela dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Também. Então, o Cristo veio fazer o quê? Nos salvar dos nossos pecados. Sim. Então, aí eu fico pensando. E quando eu chego, né? E aí eu falo assim, irmãos, eu estou salvo em Cristo Jesus. Quando eu falo isso muitas vezes, o que eu estou querendo, o que as pessoas entendem de estou salvo? Porque eu estou vivendo aqui ainda, eu estou sendo tentado pelo inimigo ainda. E, infelizmente, muitas vezes, porque nós sabemos disso, muitas vezes, porque eu não vigiei, aí eu vou lá, pode acontecer de eu cair. Mas eu não estou salvo? Eu não estou salvo? Então, mas aí que está, salvo do quê? Não é verdade? E isso é algo estranho que o pessoal que crê na doutrina da predestinação, eles falam que existe uma verdadeira segurança. Então, mesmo que eu cair, se eu estou predestinado a ser salvo, então eu vou garantido, né? Eu vou me salvar de alguma maneira, eu vou me arrepender. Agora, se eu estiver predestinado para se perder, mesmo que eu seja um cara de santificação, vai acontecer em alguma ocasião, eu vou me perder só para me sair da lista dos salvos. Sim, misericórdia, né? Exatamente. Né? E é interessante, então, a pergunta que eu faço para vocês, eu gostaria de fazer uma pergunta. Será que Deus, ele deseja que o homem cometa pecado? Claro que jamais. Então, mas a doutrina da predestinação está dizendo isso. Porque se Deus está predestinando uns para salvar, está querendo dizer que os outros eles vão cair no pecado. E Deus já preparou outro para pecar, você vai ter que pecar. Isso, muitos creem, eu já vi gente crer que Deus predestinou Adão e Eva para pecar. Porque ele fala lá que Cristo já estava, o Cordeiro preparado desde a fundação do mundo, então já está predestinado. Mas nós vamos ver mais para frente na lição dois conceitos diferentes aí de predestinação. Sim. Que Deus conhece o futuro, mas ele não predestina aquilo, né? Deus conhece o futuro. Mas agora é interessante de notar, vocês falam assim, ainda na discussão aí sobre Esaú e Jacó, muitos podem dizer, tá vendo? Deus predestinou Jacó para ser salvo, e tem muita gente que defende a postura de Jacó enganando seu irmão. Enganando, exatamente, não, tá vendo? Ele enganou, mas que está predestinado, né? Mas é interessante, irmãos, quando nós vemos o caráter. Deus é um Deus que trabalha com caráter. A variável que Deus trabalha é isso, o caráter do indivíduo. No livro de Gênesis, no capítulo 26, antes de falar aqui sobre algumas controvérsias, né? Aqui diz que Esaú, da idade de 40 anos, 26 verso 34, na idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Bere, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. E aí tem o verso 35, presta bem atenção que o verso 35 diz: estas foram para Isaac e Rebeca uma amargura de espírito. Eu sei que às vezes tem alguns detalhes da Bíblia que a gente não presta atenção, mas olha só, o que é para uma família, alguém que é amargura de espírito? O que é? Uma decepção, né? É uma tristeza. Amargura é algo... Imagina algo amargoso. Você não acredita nisso. Eu não acredito. Você está sofrendo. Você sofre. Então quer dizer que Esaú não estava preocupado com qual mulher que ele ia casar. Não estava nem aí. Para falar a verdade, irmão Protágoras, você percebe que nós sabemos da história que é do direito de progenitura, né? Sim. Primogenitura. Então você pode ver que lá o primogênito tinha o direito de assumir a função do sacerdote. Sim. Mas você percebe que ele não valorizou. Sim. Ele não valorizou isso daí. Não é verdade? Não que Deus não quisesse dar salvação para a vida dele, não é isso. Mas o Jacó foi diferente. O Jacó, nós estamos falando que o Jacó fez certo em fazer um engano. Porque Deus ele iria ser de qualquer jeito, pode ter certeza. Sim. Ele não precisaria fazer o que fez. Deus iria fazer, pode ter certeza. É que nem a história de Abraão para quem tivesse o filho da promessa, a escrava Agar. Não precisava disso. Ele que extrapolou ali, passou por cima, né? Vacilou a fé, mas Deus agiu em sua infinita misericórdia e consertou o erro, né, cometido. E aqui você percebe que o Esaú, ele não tinha nenhum interesse nas coisas espirituais. E você pode ver que ele ficou com raiva que o irmão pegou.
Mas se ele fosse uma pessoa interessada, ele mostraria o quê? Um bom comportamento. Você pode ver, mas não. É a primeira coisa que ele fez. Assim, pelo menos está mostrando na Bíblia, né, o comportamento dele. Mas você sabe por que ele ficou com raiva de Jacó quando Jacó pegou a bênção da primogenitura? Porque quem pegava a bênção de primogenitura era herdeiro de tudo, né? De tudo. Então, da casa, dos terrenos. Então ele não estava nem aí para bênção. Não, ele queria ser herdeiro. Ele achou que ele foi passado para trás. Então a única maneira dele se tornar herdeiro de novo, tinha uma chance, sabia, dele se tornar. Sabe como? Se morresse o primogênito. Então, por isso que ele queria matar Jacó. Vou ler um texto aqui, comentando aquilo que você falou, Ricardo, que muitas pessoas estão dizendo que está salvo, né? É na página 304, aqui na Parábola de Jesus, diz, muitos há cujos nomes estão no livro da igreja, mas não sob o governo de Cristo. Não ouvem as instruções, nem fazem sua obra, por isso estão sob o domínio do inimigo. Não fazem positivamente bem, por isso produzem dano incalculável. Por sua influência, não ser cheiro de vida para a vida, é cheiro de morte para a morte. Então, muitos que estão com o nome no livro da igreja, estão servindo a quem? A Satanás, de vez a Cristo. E é interessante. E estão dizendo que estão salvos. Estão dizendo que estão salvos. Está com o nome na igreja? Por causa que está o nome na igreja. E é um ledo engano, né? A pessoa acha que eu estou aqui, eu estou protegido, eu estou garantido. O povo israelita também. Né? O povo israelita também achava que estava protegido. Eles falavam, né? O templo do Senhor, o templo do Senhor. Né? E também tinha antes, era a arca, né? A arca da aliança, a arca daqui, a presença de Deus está aqui. Nós vimos o que aconteceu com os filhos de Eli naquele momento. Então, se fosse partir do princípio que é por causa da arca, por causa que a presença de Deus estava ali, eles estariam protegidos, eles estariam salvos, não teria acontecido nada de mal com eles. Foi isso que eles pensaram, né? Eles levaram a arca, eles não queriam saber de obedecer a Deus, não queriam saber de arrependimento. Né? O Eli já tinha conversado com ele, se bem que ele participou muito dos erros dos filhos, né? Ele foi muito negligente, mas eles levaram a arca. Você vê que Deus, nosso Deus, é um Deus tão justo que mesmo sendo ali um símbolo da presença divina, não aconteceu nada, ele foi tomada pelos filisteus. Você vê que nosso Deus é um Deus justo, que com ele não existe injustiça. É porque é minha arca. Então não existe isso para Deus, não. Deus é um Deus justo. Esse texto que vocês mencionaram prova que Deus só está conosco se a gente estiver na obediência. Exatamente. A gente pode estar na igreja verdadeira, com símbolos verdadeiros, como a arca, mas não vai nos proteger. Não significa nada. Não vai nos proteger. Não significa nada o fato de eu estar na igreja verdadeira, de eu ter diante de mim todas as crenças verdadeiras, eu acreditar até. Se eu não for transformado pela verdade, se eu não obedecer, se o Espírito de Deus não me mover a obedecer isso daí. Porque se eu falar, não, eu creio na verdade, tá bom. Irmãos, meus queridos, vocês estão nos assistindo. Eu creio, você crê, digo para você, até o diabo crê. Diz a palavra de Deus que ele crê e estremece. Não significa nada. E ele está salvo por causa disso? Está salvo por causa disso? O diabo não está. Com certeza. O diabo conhece muito bem. Ricardo, aqui você falou sobre a Arca da Aliança. É interessante que Nabucodonosor entrou lá no templo, né? E destruiu o templo, nós bem sabemos disso. Mas é interessante que quando o sacerdote tinha que entrar ali no templo, se ele tivesse pecado não confessado, o que acontecia com ele? Morte. Ele era fulminado, né? Porque o local era santo ali, não era um local... Mas quando se profanaram o templo, você vê lá, eles entraram, Nabucodonosor destruiu o templo. Então por que será que Deus deixou um e outro não? Você viu que interessante? Eles eram pessoas, eles eram inocentes ali, eles não tinham conhecimento, eles não sabiam. E olha só como Deus é justo. Olha como Deus não pode cobrar alguma coisa de alguém que não conhece. Exatamente. Na verdade, Deus não pode. Porque o certo entrou, morreu. Sim. Você viu que, olha outra coisa interessante, você puxou a respeito da arca, mas a gente já vai avançando já. Lembra da história, eu acho que os irmãos já lembram da história quando a arca foi levada embora. Aí a arca ficou com os filisteus e teve aquele sofrimento e tal. Eles mandaram a arca. Aí Davi descobriu que a arca estava na casa do Obed-Edom. Isso, Obed-Edom. Aí foi buscar Davi. Aí Davi foi buscar a arca com maior alegria do seu coração. Era um homem que estava com vontade. Nossa, a arca do Senhor voltou. Olha, gente, tem que ter felicidade mesmo, que lógico que é um instrumento sagrado para a nação. Aí diz a palavra de Deus que um dos filhos do Obed-Edom, Uzá, estava lá no momento da festa lá e tocou a mão na arca. Quando ele colocou a mão na arca, caiu duro, morto. Aí eu fico
pensando, por que que Uzá morreu e os filisteus não morreram? Pegaram na arca e não aconteceu nada. Olha só que coisa. Por quê? Porque eles eram inocentes comparados. Eles não tinham essa compreensão que o Uzá tinha, que Davi tinha. E aí a gente sabe, mas a gente vai entrar na história depois do Davi, mas é a ideia de que Deus... Né, sim, essa é a ideia que você deu, é que Deus é justo. Não é arbitrário, não. Como alguns totalmente. Pega aqueles textos que a gente viu e distorce. E que Deus escolheu aquele para isso. Não é. Não, mas é interessante de notar que na igreja existe todos aqueles aparelhos ali que a gente dedica à adoração. Então, por exemplo, tem um notebook dedicado à adoração. Tem o aparelho de som, tudo adoração. Irmãos, essas coisas, verdade. Eu tô na igreja desde 2011 e eu já tive a oportunidade de perceber que quando alguém profana, jovens, às vezes o diretor de imagem, lá de sonoplastia, vai e baixa coisa que não é para baixar. Acontece alguma coisa com aquele notebook. Ou ele é roubado ou ele quebra. É incrível, irmãos, é incrível isso. Se a igreja, se estão roubando o material da igreja, tem alguma coisa errada sendo feita com aquele material. Isso aí, olha, eu tenho essa convicção dentro de mim, porque eu já presenciei, fui testemunha. Então é assim, entrou aqui na igreja e roubaram tal e tal coisa, roubaram o notebook e o som. Pode ter certeza que tocou alguma coisa ali profana. Pode ter certeza. Porque estava sendo utilizado com mau uso, não para honra. Exatamente, porque aquilo ali é um lugar, a igreja é um lugar, não que o templo, as paredes sejam centrais, mas é um local onde é que nós vamos para adorar o Senhor. Aquilo ali é algo reverente. A gente tem que ter reverência ali na nossa casa. Então, se você pega um notebook que é da igreja para baixar coisa profana, pode ter certeza, meu filho, ou ele vai quebrar ou vai roubar esse notebook. Agora, segunda-feira, nós vamos entrar mais a fundo naquilo que vocês deram uma pincelada aí sobre Esaú, Rebeca, Jacó, né? Aqui no parágrafo diz aqui, ó, primeiro parágrafo. Já foi dito a ela, Rebeca, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Romanos 9, 12 a 13. Conforme afirmamos na introdução dessa semana, é importante entender corretamente Romanos 9, até que se reconheça que Paulo não está falando da salvação individual, mas sim de funções específicas, a quais Deus está chamando certos indivíduos a empenhar. O Senhor desejava que Jacó fosse o primogênito do povo, que seria seu agente evangelizador, especial no mundo. Não sugere nessa passagem que Esaú não pudesse ser salvo. Deus queria que ele fosse salvo tanto quanto desejava que todos os seres humanos sejam redimidos. Sim. Olha que benção, né? Então quer dizer que o Senhor Deus, ali não é questão de salvação, a gente nem sabe se Esaú foi ou não foi salvo, né? Mas é interessante de ver, como já foi falado, a questão do caráter dos dois, gente. É só vocês verem. Então vocês pegam ali os detalhes. Não existe nada na Bíblia escrito ali por mero acaso. Então ali o detalhe. Eu contei aí o detalhe ali do casamento de Esaú. E depois você vê o desespero. É interessante, para mim chega até a ser cômico, ali nos capítulos 26, 27, que Rebeca fala para Isaac, manda logo ele lá, manda ele embora para casar, porque senão ele vai casar com uma dessas mulheres aí que nem Esaú fez. Porque já era a amargura da mãe dele, não aguentava mais. Não aguentava mais, e ela fala que não aguentava mais aqui, ela fala, eu também, pessoal, a gente não aguenta mais. Não aguenta mais essas mulheres, né? Então, quer dizer, mostra que Esaú, que era o mais velho, qual a postura que era para ter Esaú? Eu não vou tomar, ele conhecia a história de Abraão, conhecia a história de como Isaac conheceu Rebeca, ele poderia muito bem ter esperado, mas com certeza acredito que aqui vai o mesmo princípio de sanção, né? Agradou aos olhos, né? Então ele quis logo pegar duas mulheres. Você viu que interessante, irmão? Desculpa interromper. Ali mostrou um ato de rebeldia, porque assim, o comportamento do velho Isaac, né, o pai dele, era voltado na lei de Deus, que Deus mostrou. Esaú, no comportamento dele, desdenhou. Mesmo sendo criado, a parte mais triste não era que Esaú era inocente, sabe? Ele não era inocente. Ele desdenhou. Sim. Ele desdenhou das bênçãos de Deus, da promessa de Deus. E aí ele pegou para deixar os seus pais mais amargurados, talvez até a ponto de ficar até desejar até morte, vai saber, sim, de tristeza. Ele foi lá e fez o que fez. E aí a palavra de Deus fala que a mãe dele, a Rebeca, não aguentava mais, as noras dela, não aguentava mais. E falou, como você disse, falou pro Isaac, vamos mandar o rapaz agora, vamos mandar o rapaz. Sim. E qual o caráter dos filhos será de um relacionamento como esse? Porque Deus, aqui nós estamos falando de uma descendência que Deus vai escolher. É interessante que no verso 46 do capítulo 27 diz assim, e disse Rebeca a Isaac, enfadada estou da minha vida por causa das filhas de Éter. Se Jacó toma a mulher das filhas de Éter,
como estas são, das filhas dessas terra, para que me servirá a vida? Olha só, a mãe tá apresentando depressão já, um momento depressivo, já tá falando, não dá mais, eu não aguento mais, o desgosto. Ou seja, então Deus, será que Deus é justo, meu irmão? Deus é muito justo. Então, por que será que ele aborreceu? Então, veja, Deus aborreceu Esaú por causa do caráter dele. Então, ele teve a oportunidade de escolher, Deus dá a oportunidade de cada um, mas Deus conhecia no fim, desde o começo, então ele já falou, ó, o caráter de Jacó é o caráter que me agrada, e o caráter de Esaú não me agrada. Não vai ter condições de exercer uma função. Então essa é a eleição. Então a eleição é uma eleição, vamos dizer assim, mediante a presciência divina. É isso que Arminius, né, chegou à conclusão. É interessante, quando se fala de predestinação, esse foi um assunto muito debatido na história do cristianismo. Você falou de Agostinho, e nesse mesmo livro de David Berkot, na página 153, ele vai colocar então quais são os pontos da predestinação. Quais foram os pontos? Vocês já pararam para pensar quais foram os pontos que cria Agostinho? Vocês já pararam para refletir? Quais são os pontos? Aqui ele diz assim, ó, são alguns pontos, vamos ver aqui, está na página 153, são 7 pontos, 7 é o número da perfeição, e aí Agostinho levou ao pé da letra. Vamos ver os primeiros pontos. Devido à queda de Adão, o homem é completamente corrompido e incapaz de fazer qualquer bem ou de salvar a si mesmo. De fato, ele é incapaz de crer ou de ter fé em Deus. Ou seja, nem crer ele consegue. Isso aí, ele é incapaz por causa da queda de Adão. Não é nem por causa da queda dele, por causa da queda de Adão. E aí eu vou citar só uma pausa, João 3,16, porque Deus ama o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todos aqueles que nele crê. Sim. Tem a vida eterna. Para todo mundo que crê, né? Sim. Então já está indo contra isso, que ele falou que ninguém pode crer. Então, mas é que tá. Mas olha só, o ponto 2 eu acho que vai responder. Assim o homem só é capaz de crer e ter fé em Deus se ele lhe conceder a fé e a crença. O ser humano não tem liberdade de escolher acreditar ou não. Ou seja, então Deus quer que você se perca e ele salva. Então Deus vai dar a fé para ele e para você não. Então ele vai se salvar porque ele teve fé, salvação pela fé. Mas quem deu foi Deus. Eu que dei a fé para você não. Mesmo que você buscou, mesmo que você fez madrugadas, mesmo que você teve uma vida até certinha, mas eu quero que você se perca. É algo bem arbitrário mesmo, né? Que crueldade, né? Deus é o culpado pela petição. Ou seja, então se o cara, ele na vida inteira, ele estuprou, ele matou, e ele não se arrependeu, na verdade, e morreu assim, foi Deus que predestinou ele fazer tudo isso. Agora, olha só o ponto 3 da crença. A decisão divina de salvar um e condenar o outro, ou de dar fé a um ou não ao outro, é totalmente arbitrária. Não há nada que possamos fazer para influenciar a sua escolha. Ponto 4. Antes da criação do mundo, Deus predestinou, não simplesmente previu, quem se salvaria e quem se perderia. Não há nada que possamos fazer nesta vida ou na vindoura que possa mudar isso. Olha. Ponto 5. Os eleitos, aqueles que estão predestinados à salvação, não podem perder a salvação. Os que estão condenados à perdição não podem jamais ser salvos. Irmão, eu posso ler uma coisinha? Você falou aí, eu gostaria de compartilhar com vocês a questão de Deus escolhe quem vai ser salvo, né? Eu quero ler aqui 2 Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Tá? Capítulo 3, verso 9. Olha só o que diz. Aqui está falando da volta de Cristo, né? Olha só. O Senhor não é tardio com respeito à sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, demorada. Aí ele fala, mas é longânimo conosco, não querendo que nenhum se perca, ninguém se perca, senão que todos, sem exceção, cheguem ao arrependimento. Olha só que coisa, peraí. Se Deus quer que todas as pessoas cheguem ao arrependimento, por que ele... Por exemplo, se Deus aí não precisava esperar, Deus não quer que as pessoas cheguem ao arrependimento, Deus escolheu, por que ele ia fazer... Exatamente isso. Então, é simples, é só você pensar que Deus seria o autor do pecado. Sim. Então a culpa do pecado não é minha, mas é de Deus. É de Deus. Ele quis que eu pecasse para me se perder. Então Adão e Eva estavam certos. Porque Adão colocou culpa na mulher, a mulher na serpente, quem fez a serpente? Deus. Então estava certinho, Deus foi culpado ali mesmo. Então, aí só para completar, tem um ponto 6, ponto 7.
Não há como saber se você é ou não um dos eleitos. Deus dá o dom da fé para muitos, a fim de que creiam, sejam batizados e guardem seus mandamentos. Contudo, alguns desses não estão predestinados à salvação, e no fim, não irão perseverar. O dom da perseverança é diferente do dom da salvação. Não há como sabermos quem tem o dom da perseverança da igreja. E o ponto 7, a salvação depende unicamente da graça. A fé é um dom de Deus, a obediência é um dom de Deus, a perseverança é um dom de Deus. Então, ou seja, resumindo, a escola agostiniana que influenciou Lutero, os reformadores, infelizmente, é uma escola que deixa o cristão totalmente na passividade, porque ele não tem papel nenhum. Então ele pode estar depravado do que for, ele pode ficar sossegado, porque se ele for predestinado a ser salvo, Deus um dia vai tirar ele daquilo ali. Então, isso é de fazer Deus como realmente autor do pecado, sem dúvida nenhuma. E foi isso que Arminius, no século, ali para o final do século XVI, aqui Tratado de Teologia, eu digo para vocês na página 344, contando sobre a soteriologia, né, que é a doutrina da salvação. Ele era lá na Holanda. Arminius, ele entra na universidade e existe dois tipos de predestinação. Existe uma que Deus ele simplesmente decreta que o cara já está perdido logo de cara e o cara já está predestinado a cair para isso. Existe outra que Deus só espera que o cara cair para predestinar o cara à perdição. Mais ou menos isso, né? Mas é interessante que Arminius, quando tentou estudar para ver qual posição que ele ia tomar, que ele ia defender, ele chegou à conclusão que a doutrina da predestinação é totalmente falsa e que faz Deus o culpado pelo pecado. E aí vem um conceito de presciência. Ele disse que Deus sabe quem vai se salvar, mas ele sabe. Então existe essa eleição, a eleição de Deus. Deus elegeu quem vai salvar. Então Deus colocou os critérios. Entendeu? Não que a salvação seja por obras, mas tem critérios. O mérito é de Jesus, mas os critérios tem. Então, aqueles que creem e que se entregou à vida, esses estão eleitos para se salvar. Então aqui na página 344, Armínio coloca 5 pontos. Então, primeiro, na eternidade Deus determinou salvar aqueles que creriam e perseverariam na fé. Então Deus sabendo, então esses já estão salvos. Porque Deus já sabe quem que vai salvar, não porque ele destinou. Mas ele não mexe os pauzinhos. Né? Não mexe. E no ponto 2, Jesus morreu por todos e procurou assim salvar todos. Mas isso só é eficaz para quem crê. Ponto 3, os seres humanos, por causa do pecado, não têm capacidade nem vontade de fazer o bem. Isso é possível pelo poder renovador do Espírito Santo. Ponto 4, até mesmo regenerados não podem fazer o bem ou resistir à tentação sem a graça de Deus. E o ponto 5, os crentes podem, pela graça de Deus, obter vitória contra Satanás, o pecado, o mundo e a carne. Então, Arminius, ele rompeu com essa tradição assim, no seio teológico. Porém, nas montanhas, nos vales, sempre houve pessoas que nunca creram nessas doutrinas romanas. Amém. E continuou firmes. Na época dele, tinha os anabatistas já. E os valdenses também antes, enfim. Então, sempre houve um povo fiel que nunca creu nisso. Mas a academia sempre esteve contaminada com ideias, né? E que nós possamos ter muito cuidado com essas ideias mesmo no tempo que nós estamos vivendo. Só aquele texto para refutar Calvino, a ideia de Calvino, dá 2 textos aqui. Tem Ezequiel 33:11, que diz aqui, ó, disse-lhe, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta seu caminho. E viva, convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois, por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Então o desejo de Deus era que o ímpio se convertesse, né? Então Deus não está torcendo, eu estou endurecendo o coração de Esaú, de Faraó, que nós vamos ver mais para frente. Então eu que fiz isso. Então Deus não quer isso, sempre quer que todos se convertam. E aí tem Isaías também, 55:7. 55:7, ó. Deixe o perverso o seu caminho, deixe Esaú, deixe Faraó o seu mau caminho. O iníquo os seus pensamentos. Converta ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Então amém. Deus está chamando todos, né? Então Jesus foi enviado para todos. Qual o critério? Aquele que crê. Então Deus deu o quê? O livre-arbítrio para cada um escolher. Eu quero, eu não quero, Deus. Olha. E aí você leu Armínio aí, pela graça de Deus,
Sem Deus não pode nada. Chance. Mas pela graça de Deus a gente pode. Posso todas as coisas em que nos fortalece. Então eu posso mesmo. Então realmente é bem interessante. Eu já citei aqui um exemplo, eu vou citar novamente. Lá na região de São Paulo tem uma situação muito feia ali, né? A Cracolândia, pessoas que ficam ali jogadas na rua. E eles não conseguem lutar contra o vício, eles são escravos do vício, né? Porém, vamos supor que a gente aqui monta uma clínica e nós vamos fazer um trabalho de reabilitação. Se nós chegarmos lá, e isso foi até algo muito discutido, será que nós podemos forçar ele ir para vir para a nossa clínica? Ó, nessa clínica nós vamos dar de graça comida, água, tudo, para ele se livrar desse vício. Mas existe uma coisa que ele participa, mesmo ele não conseguindo vencer o vício, existe uma coisa que ele participa. Qual que é? Não aceitar na vontade. Poder de decisão. A decisão. Fala, você quer? Então, teve até a discussão lá entre os repórteres, né? Será que o Estado ele tem poder de pegar ele pode forçar? Ele tem legitimidade. Mesmo que seja para o bem dele, né? Mesmo que seja para o bem dele, contra a vontade dele, pegar ele e internar. Aí tinha médicos falando, o Estado tem que fazer isso porque ele não raciocina mais. Mas, legalmente falando, se o cara não está doido, ele não é incapaz perante a justiça, então ele tem o direito de ir e vir. Então é o direito constitucional que ele tem, o direito de ir e vir. Então ele não pode ser forçado. Não. Então, aí ficou a questão, né? Será que pode o Estado fazer isso? Será que não pode? Então isso aconteceu, irmãos, para nos ilustrar que por mais escravo que a pessoa esteja, que nem aquelas pessoas da Cracolândia estão, existe uma coisa que ainda é deles, que é a faculdade, que é o arbítrio. Eles escolhem. Então, você vai chegar lá e você vai oferecer. E isso é a salvação. A salvação, essa ilustração deixa bem claro o que é a salvação. Então, Deus está te dando tudo, a salvação. Ó. O pecado está te escravizando. O pecado é o vício da droga. O pecado está te escravizando, porque quem comete pecado é escravo do pecado. Então, eu estou te oferecendo um lugar, você vai se reabilitar, que é a igreja, e você vai... eu vou te levar, eu te prometo que eu vou restaurar todo o planeta Terra, não vai haver dor, não vai haver sofrimento. Então Deus está te dando tudo, mas tem algo que você tem que fazer ainda, que é o quê? Aceitar ou não. Então o arbítrio é seu. A mesma coisa que acontece com ele. Verdade. Vocês comentaram sobre Esaú, tudo batendo certinho, mas eu quero só um texto para confirmar o que eles falou. Um texto assim inspirado. Vocês falaram, né? Patriarcas e Profetas, na página 223, nessa edição. Quem tem edição? Outra edição é a Volta para Canaã. Não houve uma preferência arbitrária da parte de Deus, pela qual ficasse excluída de Esaú as bênçãos da salvação. Os dons de sua graça por Cristo são gratuitos a todos, como a gente leu aí, confirmando. Não há eleição, senão a própria, pelo qual alguém possa perecer. Deus estabeleceu em sua palavra as condições, como o Potar falou, pelo quais todas as almas serão eleitas para a vida eterna. Obediência aos seus mandamentos, pela fé em Cristo. Deus elegeu um caráter de acordo com sua lei. E qualquer que atinja a norma que ele exige, terá entrada no reino da glória. Então você viu? Deus colocou aqui uma norma. Obediência aos mandamentos. Qualquer que pela graça de Cristo, não é sozinho, atinge esse padrão, está em Cristo e guardando seus mandamentos, como está Apocalipse 14:12, tem entrada no céu. Pela graça de Cristo nós podemos. Apocalipse 14:12. Está escrito lá. Então, como vocês falaram, está batendo, né? Bíblia, Espírito por versículo, comentário dos irmãos, louvado seja Deus. Amém. Totalidade dos textos. E aí, terça-feira, vai falar que mistérios. Aqui vai entrar, e eu vou ler um parágrafo aqui. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem o vosso caminho, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos que os vossos caminhos. Os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Isaías 55, verso 8 e 9. Então está dizendo aqui que Deus é mais alto que o pensamento humano, né? Aí fala para nós ler, Ricardo, Romanos 9, 17 a 24. 17 a 24. O verso 17 diz o seguinte: porque a Escritura diz a Faraó: para este mesmo propósito eu te levantei, para mostrar o meu poder em ti, e para que meu nome seja declarado em toda a terra. Portanto, ele tem misericórdia de quem quer ter misericórdia, endurece a quem quer. Tu dirás a mim então: por que ele ainda achou culpa? Pois quem tem resistido à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu para
que contentes, né? Para que contendeste, né? Para que ficar contendeste com Deus, né? Contendendo com Deus. Dirás a coisa formada, a que formou, que tu fazes assim, porque tu fazes assim. Não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra. E se Deus, disposto a demonstrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a destruição, para que ele também desse conhecer as riquezas de sua glória aos vasos de misericórdia, que antes ele já preparou para a glória, até nós, a quem ele chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então a pergunta fica, considerando os textos que a gente estudou, lido até agora, como devemos entender o argumento de Paulo nesse texto? Então, se submetendo à totalidade, vendo que o caráter de Deus é um caráter justo, quando uma pessoa está na igreja e ela ouve a verdade e não toma decisão, o que acontece com ela? A tendência é endurecer. Endurecer. Então não é isso que está acontecendo. Ela própria, né? Vai endurecendo o coração. Então você coloca lá no fogo a mesma água quente que vai amolecer alguma coisa, vai endurecer outra. Entendeu? Então... É o sol, né? O sol que amolece uma manteiga é o mesmo sol que endurece o barro, fica duro igual a argila, né? Exatamente. Então a questão é exatamente essa. Então Deus já sabia, Deus já conhecia o coração de Faraó. Mas aí entra o que a gente chama de juízo investigativo. Deus vai mostrar perante todo o universo. Olha só, presta bem atenção no detalhe. Será que Deus não sabe quem vai ser salvo? Será que Deus, por exemplo, não sabia que lá em Sodoma fazia coisas erradas? E por que ele diz assim, vou descer lá e vou ver se corresponde ao clamor que tem vindo? Por que ele faz isso? Será que isso não é para mostrar perante todo o universo? Olha só, vamos lá, vamos ver o que está acontecendo lá. Porque existem seres não caídos que não é onipresente igual Deus. Então Deus não pode ser arbitrário. Entendeu? Então eu acredito que esse texto vai entrar nesse contexto. Então Deus endurece, não é que Deus endureça, né? Mas toda língua tem figuras, expressões idiomáticas. Eu já vi um especialista em texto dizer que é uma expressão idiomática, nesse sentido. Então, Deus conhecia o coração do Faraó, ele sabia que ele ia endurecer. E o mesmo acontece hoje. Deus envia a mensagem, vai dar de presente para as igrejas, a fim que endureça o coração de muitos. Mas em qual sentido? Ele quer que todos se salvem. Você acabou de ler um texto. Sim, verdade. Mas muitos não querem tomar decisão. Então ele envia ali a mensagem. A pessoa, ela rejeitando, ela vai endurecendo. Então, irmão, Protágoras, uma coisa também muito interessante que me chamou a atenção com respeito ao Faraó, não é que ele não acreditava em Deus. Ele acreditava. Ele acreditava em Deus. Você pode ver que na palavra de Deus menciona que Moisés chega diante dele pedindo, deixa o meu povo ir. E ele fala que porque o Senhor pediu, mas quem é o Senhor para que eu creia? E Moisés demonstrou lá vários sinais, milagres, prodígios ali. E chegava um momento que ele, mesmo não deixando o povo ir, ele falou o seguinte, faz só os homens e ora e peça ao Senhor por Faraó, pela nação. Ele sabia. O problema dele aqui não era nem para não crer em Deus. O problema dele aqui era o que Deus pedia para ele fazer. É a mesma coisa nós. É a mesma coisa nós. Muitas vezes nós estamos agindo como Faraó. Nós cremos em Deus. Nós aceitamos Jesus, nós cremos em Jesus. Mas quando chega na hora, o que Jesus pede de ti? Opa, peraí. Aí o negócio começou a ficar ruim. Porque o Senhor pede, o Senhor Deus pede que eu siga os seus mandamentos na guarda do sábado. Mas não é bem assim. O Senhor pede, siga os seus mandamentos na questão da reforma de saúde. Não é bem assim. Eu não acho que é tudo isso. O Senhor pede de você uma boa conduta, uma boa conduta cristã, um bom testemunho lá fora, nas suas práticas, no sua vestimenta, no seu falar, no que você ouve, nas companhias que você se envolve. Não é bem assim. E tenta justificar até com a Bíblia. É um problema seríssimo. E aqui, esse exemplo de Faraó remete a nós nos dias de hoje. Sim. Será que, meu irmão, você que está nos assistindo, será que muitas vezes nós não estamos agindo como Faraó? Sim. Na verdade, nesse comportamento, porque ele, como disse, ele cria em Deus. Tem um texto que bate o que você está falando aí, cara. Palavra de Jesus, página 84 e 85, Deus não destrói a ninguém. Todo aquele que for destruído terá se destruído a si mesmo.
Todo aquele que sufoca a demonstração da consciência está lançando as sementes da incredulidade. Estão produzindo uma colheita certa. Então, o que plantou vai colher. Rejeitando a primeira advertência de Deus, Faraó na antiguidade semeou as sementes da obstinação e ceifou. Obstinação. Deus não o compeliu a descrer. A semente de incredulidade que lançou produziu uma colheita da sua espécie. Assim, sua resistência continuou até contemplar seu país devastado, o gélido cadáver do seu primogênito e o primogênito de toda a sua casa e de todas as suas famílias de seu reino, até que as águas do mar lhe submergiram os cavalos, carros e guerreiros. Sua história é uma ilustração tenebrosa da verdade da palavra de Deus. Tudo que o homem semear, isso ceifará. Se tão somente reconhecessem os homens isso, seriam cautelosos com a semente que lançam. Então, Faraó lançou a semente e ele colheu. E é uma triste realidade. E eu quero também complementar o que você leu, né? Está aqui nos comentários, né? A lição com comentários de Ellen White, da terça-feira mesmo, né? E aqui está esse relato, está na meditação matinal, nossa alta vocação, página 22. Diz assim: não pode habitar profundo amor por Jesus. Olha só, não pode habitar profundo amor por Jesus num coração que não vê e não avalia a própria pecaminosidade. Primeira coisa, Jesus não pode habitar num coração que não reconhece que está errado. Primeira coisa, ainda continua. A alma transformada pela graça há de admirar-lhe. Uma alma transformada pela graça há de admirar-lhe o caráter divino. Mas, se não vemos nossa própria deformidade moral, isto é inequívoca demonstração de que não tivemos uma visão da beleza e excelência de Cristo. Quanto menos virmos para estimar a nós mesmos, tanto mais veremos para apreciar a infinita pureza e amabilidade de nosso Salvador. Uma visão da própria pecaminosidade impele-nos, né, para aquele que pode perdoar. Então vejam só, a pessoa acha que está certa. A pessoa, não, é exagero, não é tudo isso que Deus está pedindo, não. Ou seja, para ela não está errado. Não é bem assim. Não é bem assim. Não, irmão, você tem que saber como é que é, né? Nós temos que ser equilibrados. A pessoa fala equilíbrio. Mas, irmãos, uma coisa que eu aprendi, digo para vocês, equilíbrio é seguir o que Deus pede. Isso é uma pessoa equilibrada. Equilíbrio não cair. Né? Equilibrado é estar ali firme, sabe? Equilibrar é seguir o que Deus pede. E claro, por nós mesmos a gente não pode, não é verdade, irmão? A palavra de Deus já é bem clara nisso. Ninguém está falando que nós vamos conseguir por nossa própria força. Sem mim nada podeis. A palavra de Deus é bem clara, sem mim nada podeis fazer. Então, equilíbrio é seguir os ditames do Senhor. Tudo. E o que eu não consigo ainda, clamo a Deus que pela misericórdia Ele há de me fazer vencedor. Amém? Amém. E aí, quarta-feira, irmão, aí o Ricardo pode ler aí na Bíblia, Romanos 9, 25 e 29, vai falar sobre o meu povo. 9, 25 a 29. 9, verso 25. Verso 25 até o verso 29. Diz 29. Assim, verso 25. Assim como ele também diz a Oséias: eu chamarei de meu povo aqueles que não eram meu povo, e amada a que não era amada. E acontecerá que, no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, ali serão chamados filhos do Deus vivo. Isaías também clamava acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel sejam como a areia do mar, o remanescente será salvo. Olha só que coisa, né? Sim, aí o 28, porque o Senhor cumprirá suas palavras sobre a terra cabalmente em breve. O 29, como Isaías já disse, se o Senhor dos Exércitos não tivesse deixado descendência, haríamos tornado como Sodoma, semelhante a Gomorra. Misericórdia. E aí observe que Paulo citou o Antigo Testamento, né? Para defender o seu argumento sobre coisas que estavam acontecendo em seus dias. Qual é a mensagem básica encontrada nessa passagem? E qual a esperança está sendo oferecida aos seus leitores, que somos nós, né? O que está oferecendo aí? Qual a mensagem básica e qual a esperança oferecida a nós? Você viu que interessante, irmãos, quando ele fala para Oséias, né? E aqui Paulo já aplica Oséias: vou chamar um povo que não era meu povo de meu povo. Olha. Ou seja, as pessoas que não conheciam a Deus, sim, que não conheciam a Deus,
Deus os chamou e eles quiseram fazer parte do povo de Deus e Deus falou, tá bom, vocês são meu povo agora. Vocês são meu povo agora. Aqui Paulo estava chamando a atenção dos israelitas, dos judeus na época, porque eles confundiram tudo, rejeitaram o Messias não veio do jeito que eles queriam. Olha, gente, isso é uma coisa séria, isso é uma lição importantíssima para nós. Muitas vezes, irmãos, nós queremos um Jesus que se aplique às nossas necessidades, aos nossos desejos. Verdade. E o Jesus que vinha não era o Jesus que eles queriam. E aí você pode ver que Deus falou, vocês não são meu povo. Olha que coisa. E aí as pessoas que eram ignorantes, comparados com os judeus, a gente sabe disso, eram ignorantes. E Deus vem, não, meu povo, é meu povo. E aí, e depois, né, os irmãos vão até comentar, aí ele usa Isaías também, olha, pode ser areia do mar o povo, pode ser como areia do mar. Sim. Mas é só remanescente, só um pouquinho. É só o restinho. Então, olha que situação. Se chegou, né? É povo de Deus. E será que hoje, como igreja, será que nós não estamos cometendo o mesmo erro que o Israel do passado cometeu? Eu vou ler um texto aqui no Testemunho para a Igreja, volume 1, página 608, vocês comentem aí, ó. Preste bem atenção, um texto curto. Gostaria de dizer que estamos vivendo em tempos muito solenes, ela fala. Ela vai falar a visão que ela teve. Na última visão a mim dada, foi me mostrado o alarmante fato de que apenas pequena porção dos que agora professam a verdade, ou seja, nós, serão santificados e salvos por ela. Pequena porção. Muitos haverão de se pôr acima da simplicidade da obra. Conformação com o mundo, adotando ídolos, tornando espiritualmente mortos. Os humildes e abnegados seguidores de Cristo buscarão perfeição, deixando para trás os indiferentes e amantes do mundo. Então aqui ela fala duas coisas. Uma pequena porção do que está hoje, o remanescente, só uma pequena porção vai ser salva. E ela fala aqui só os humildes, abnegados seguidores de Cristo que buscam a perfeição, deixando para trás os indiferentes e amantes do mundo, vai ser salvo. Então quer dizer que o fato de eu estar batizado não garantiu então? Mas eu estou no povo de Deus, o povo escolhido. Essa igreja foi a igreja escolhida de Deus? E é a igreja escolhida de Deus. E é. Como Israel foi e o Messias saiu de Israel. Sim. Exatamente. Sim. Mas você vê que como nós somos o povo de Deus, claro, mas nós somos os portadores de luz, como foi Israel. Ele só tem a portabilidade da luz para levar os outros, como Israel foi. Não que aquela luz, eu já estou salvo, não importa o que aconteça para mim. Isso é predestinação que nós vemos aqui, está fora. Então nós, adventistas do sétimo dia, nós somos portadores de luz. O que nós somos? A gente tem a totalidade da verdade, a luz, mas nós temos que levar outros. Isso não significa que outras pessoas de outras igrejas não estejam salvas. Porque nós vimos que pessoas que não teve luz, como alguns pegaram na arca, não foram destruídos. Não foram destruídos. Então, meus irmãos, nós somos adventistas do sétimo dia, nós somos portadores de luz, nós temos que viver essa luz primeiramente e ser o sal da terra e luz do mundo, viver essa mensagem que as pessoas vão ver. Que luz maravilhosa! Eu quero essa luz também. Mas isso não significa que eu estou salvo. A não ser que eu viva essa luz e persevere até o fim, como Jesus falou. Aí você vai ser salvo. Olha só, um texto bíblico que complementa o comentário de vocês aqui está em Apocalipse capítulo 12, muito conhecido, nós ouvimos várias e várias vezes na igreja, muitas vezes a gente passa por cima. Mas olha só o que diz: o dragão irou-se contra a mulher. Nós sabemos que o dragão é representado na palavra de Deus como Satanás e a mulher, a igreja. E foi fazer guerra com o remanescente, com o restante da sua semente. Veja, aqui está falando que Satanás ele não foi fazer guerra com a mulher, ele foi fazer guerra com o restante da descendência dela. Não é com a mulher que ele está fazendo guerra, ele está fazendo guerra com o remanescente da mulher. O remanescente é que será salvo. O remanescente, ainda continua. E aplicando o que Paulo falou agora em Romanos 9, fala que é o remanescente que vai ser salvo. Então Satanás está irado com quem? Não é com a cristandade em geral, mas sim com o remanescente. Por quê? Olha só o que diz aqui. Por que ele está irado? Olha só. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então vejam só. É isso que vai fazer um diferencial muito grande, conforme você acabou de ler. Eu gostaria, irmão Alexandre, por gentileza, tem como você ler novamente o livro aí, Testemunho para a Igreja, que você leu agora, o verso? Na última visão, a mim dada, foi mostrado o alarmante fato de que apenas pequena porção dos que agora professam a verdade serão santificados e salvos por ela. Pequena porção.
muitos haverão de se pôr acima da simplicidade da obra, conformar-se-ão com o mundo, adotando ídolos e tornando-se espiritualmente mortos. Os humildes e abnegados seguidores de Jesus buscarão a perfeição, deixando para trás os indiferentes e amantes do mundo. Olha só que coisa. Você viu, acabou de ler aqui, as pessoas, muitos, não fala nem, não é um pouquinho, muitos vão se conformar com o padrão do mundo. E vamos ser bem claros, se eu estou no padrão do mundo, eu estou agradando a quem? A Deus que não é, nós sabemos disso. Então Satanás não tem por que ficar guerreando com aquelas pessoas. Ele vai guerrear com os outros que não aceitam esse tipo de coisa. E aqui, meus irmãos, só novamente, lendo, irou, né, o dragão, né, com a mulher, se irou com a mulher e foi fazer guerra com o remanescente da sua semente. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Aqui, irmãos, não sou eu falando. Aqui não é o irmão Protágoras, nem o irmão Alexandre falando. Aqui é um testemunho dado dessas pessoas. Aqui é Deus testemunhando que essas pessoas vão guardar os seus mandamentos. Aqui não está falando que é eu que estou dizendo, olha, você vai guardar os mandamentos, irmão. Não é homem falando aqui. Não é homem, porque nós sabemos, nós somos falhos, somos sujeitos à queda. Nós somos pessoas que erram, infelizmente é uma realidade, nós sabemos disso. Sim. Nós precisamos totalmente a cada dia para respirar do poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos disso. Aqui é o testemunho de Deus. Assim como Deus deu testemunho de Jó lá atrás e de muitos outros, Deus está dando testemunho dessas pessoas aqui. É Deus falando. Eles guardam os mandamentos. Eles guardam os mandamentos. Então o remanescente vai guardar os mandamentos. Está aqui bem claro. É porque Deus que falou, não foi homem que falou. Então, cara, o que você falou aí, você leu, né? Sim. Você leu o texto, Satanás vai perseguir os remanescentes, né? E nesse texto, batendo no espírito de profecia, os remanescentes Satanás não vai perseguir pessoas que estão adotando ídolos, se tornando espiritualmente mortos e conformando com o mundo, não vai. Ele vai perseguir quem? Os humildes, abnegados, seguidores de Cristo, buscarão crescimento a cada dia, querem crescer. Esses que Satanás está com raiva. Então, se eu sou um adventista do sétimo dia, pegar eu como exemplo, mas eu adoro ídolos, não pode ser ídolo de pedra, pode adorar alguma coisa, um jogador de futebol, um time, ou alguma coisa que eu estou adorando, um carro, eu estou adorando e conformando com o mundo, Satanás não vai deixar eu quietinho ali. Você está tudo bem, vai até me ajudar a prosperar financeiramente, para mim ficar bem. Agora, Satanás está irado, não comigo, mas com o irmão Protágoras, ou com você, que quer buscar um crescimento. Aí ele está irado, porque vocês querem crescimento, vocês querem... Não. Aí eu persigo você. Então, eu sou da mesma igreja sua, mas Satanás está irado com vocês, não é comigo. Não é? Sim. É interessante que na história do cristianismo, você vê que a gente costuma estudar que os valdenses foram perseguidos, que os anabatistas foram perseguidos, mas vocês já pararam para pensar qual é o pensamento que vinha na cabeça dos perseguidores? Já pararam para pensar? Veja como era a perseguição na ótica do perseguidor, porque às vezes a gente pensa assim, nós somos remanescentes, nós vamos ser perseguidos, mas eu estou sendo perseguidor muitas das vezes, a gente não para pensar. Todos os perseguidores achavam que, primeiro, João 16, verso 2, chegará o tempo em que eles tributarão culto a Deus e perseguir vocês. Achando que estão honrando a Deus. Exatamente, eles vão matar vocês achando que estão fazendo isso para agradar a Deus. E é interessante que quando queimava os valdenses, irmãos, não queimava os valdenses porque eles eram mauzões. A igreja católica queimava bruxos, muitas vezes tinha penalidade para assassinos, então eram pessoas que eram más para a sociedade, né? Prejuízo para a sociedade. Então, para eles, estavam limpando a escória da sociedade. E aí, junto com eles, queimava os valdenses, entendeu? Ou seja, então vou queimar, porque esses daí, na visão deles, estão causando o quê? Esse aí veio para causar confusão. Eles criam que a salvação vem pela igreja católica. A palavra católico significa universal. Então, se você está fora da igreja católica, você está perdido. Então, eles criam. Que nem muitos hoje creem que na igreja estão salvos. Então, eles criam. Então, se você deixa esse povo pregar, você está fazendo com que as pessoas se percam. Então, nós não queremos que as pessoas se percam. Então, vamos queimar eles. Então, vocês entenderam? Então, a perseguição na ótica do perseguidor, irmão. Tenta fazer uma pesquisa você em casa. Como que era a perseguição na ótica do perseguidor? Vê lá os anabatistas. Eram perseguidos por protestantes na Suíça. Mas por quê? Não, porque eles eram considerados pessoas inimigos da ordem. Porque eles estão pregando coisas que os líderes não estão pregando. Então estão causando desordem. Não é? E eles, na verdade, foram os primeiros a separar Estado de religião. Os primeiros protestantes a fazer isso. Então, logo,
eles estavam à frente do seu tempo, porque isso foi necessário conforme o tempo passou. Sim. Eles estavam muito à frente do seu tempo. Então, irmãos, veja que o perseguidor, ele sempre acha que está fazendo para Deus. Ele nunca achou que estava fazendo para o diabo. Eu pergunto, será que você também não está tendo essa atitude? De estar achando que está limpando a igreja do erro, mas você está sendo perseguidor? Você já parou para pensar nisso? Nós possamos ter a humildade de Jesus. No livro Parábola de Jesus, é só você ler lá, quando a irmã Ati comenta sobre a parábola do joio e do trigo, ela fala que muitos ao longo da história tentou tirar o joio, mas isso só causou dor, só causou confusão, e é isso realmente que acontece. Deus não outorgou, irmãos, para a gente o papel de tirar o joio do trigo. Deus não nos outorgou. É Ele que vai fazer isso. É porque é o único que tem competência para fazer isso, né? É o único que pode ler a mente. É o único que sabe que a intenção humana sabe o que a pessoa está fazendo realmente. Não somos nós. Porque se nós fizermos isso, como diz a parábola, sim, eu posso tirar o trigo junto. Exatamente, deve ficar o trigo. A quinta-feira fala do tropeço. O texto para nós aqui é: que diremos então? Está em Romanos 9, 30 a 32. Que diremos então? O gentil que não buscaram a justiça e obtiveram a justiça que vem da fé, mas Israel, que buscavam a lei, que trouxesse justiça, não o alcançou. Por que não? Porque não buscaram pela fé. Qual é a mensagem nessa passagem? Como aplicar seus princípios hoje? Como evitar os mesmos erros que muitos israelitas cometeram? Como que a gente pode aplicar? É interessante, você viu que essa lição, várias vezes ao longo do estudo, a gente voltou à história do povo de Israel. Sim. Inclusive, em uma das lições eu li 1 Coríntios 10, que Paulo vai ali narrando os erros deles. E Paulo, exemplos para nós. E Paulo fala que aquilo foi colocado como exemplo. Né, para que cada um de nós não possamos. E aí Paulo conclui com a frase assim: veja que aquele que está de pé, veja que não cai. Então, isso aí, primeiro, esse texto aí ela derruba a predestinação. Sim. E se alguém pode cair, então, porque não existe predestinação. Sim. Louvado seja Deus, a Bíblia na totalidade dos textos. Posso compartilhar com vocês, irmãos, outro texto aqui do comentário de Ellen White, né, da lição, que está aqui na parte de quinta-feira, né? E aí está no Testemunho para a Igreja, volume 8, página 25 e 26. Diz assim: o Senhor escolheu um povo e o fez depositário de sua verdade. Era seu propósito que, pela revelação do seu caráter, através de Israel, fossem os homens atraídos a ele, atraídos a Deus. A todo mundo seria levado o convite do Evangelho por intermédio do serviço sacrificial. Cristo seria enaltecido perante nações e todos que olhassem para ele viveriam. Aí tem a parte triste. Mas Israel não cumpriu o propósito de Deus. Esqueceram-se de Deus e perderam a visão de seu alto privilégio como representantes dele. As bênçãos que eles tinham recebido não trouxeram bênçãos para o mundo. Todas as suas vantagens, olha só, continuando, todas as suas vantagens foram utilizadas para a própria glorificação. Eles roubaram a Deus o serviço que deles requeria e roubaram dos membros da raça humana a orientação religiosa e um exemplo santo. Veja, o trabalho que eles eram para fazer, que eles diz que Deus colocou para eles fazer, eles tinham plena consciência disso, eles deixaram de fazer. Isso está falando como um povo, não está falando individualmente, que tinha pessoas que honrou a Deus, a gente sabe disso. Sim. Mas como um povo, eles não fizeram a obra. E aqui eu quero ler mais um trecho que está no Desejado de Todas as Nações, tá? Na página 599 e 600. Aqui eu quero só ler um trecho, olha só. Para os que creem, Cristo é o firme fundamento. São eles que caem sobre a rocha e se despedaçam. A submissão a Cristo e a fé nele aqui são representadas. Cair sobre a rocha e despedaçar-se é renunciar à nossa própria justiça e ir a Cristo com humildade de uma criança, arrependidos de nossas transgressões e crendo em seu amor perdoador. Sobre essa pedra viva podem edificar semelhantemente judeus e gentios. Esse é o único fundamento sobre o que podemos com segurança edificar. É suficientemente largo para todos e forte bastante para sustentar o peso do fardo do mundo inteiro. Para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes,
Cristo é uma rocha de escândalo. Olha só que coisa. Né? Então aqui, tanto os israelitas que negaram o seu propósito, e aqui está falando de cristãos negando o seu propósito, o propósito que Deus colocou, é apresentado como Cristo sendo um escândalo para eles. Para falar a verdade, nós sabemos que é eles que são um escândalo para o cristianismo, não é verdade? Sim. Então é uma situação porque naquele dia eu fico pensando, sabe? Eu fico pensando no que Cristo falou, a profecia que Jesus falou. Naquele dia muitos virão e me dirão, mestre, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu fiz aquilo outro. Aí Jesus vai olhar para eles e vai falar o seguinte: apartai-vos de mim, apartai-vos, né? Se aparte de mim, vós que praticais a iniquidade, não vos conheço. Gente, vai ser triste demais. Vai ser triste demais. Eu fico pensando, você viveu uma vida, né? Uma vida ali, não sei, talvez 20, 30, 40, 50, 60 anos, eu não sei, dependendo do tempo de cristianismo da pessoa. E aí você fazendo coisa errada, sabendo que está errado, mas colocou na cabeça que eu estou salvo. Porque eu estou na igreja verdadeira, eu estou salvo. Né? Você permitiu que essas coisas entrassem na sua cabeça, você não estudou a palavra de Deus, você não buscou, você não seguiu os conselhos de Jesus, examinar as escrituras. Você acomodou você também. Acomodou. Às vezes vem a pessoa tá ali na vida errada, até peço desculpa pelo corte, tá na vida errada e vem alguém e diz, não, mas você é pecador mesmo, a gente é pecador mesmo. Você já viu alguém sem pecado? Não, então tá bom, tá ótimo assim mesmo. E aí a pessoa Deus entende, né? Deus entende, Deus sabe. Deus sabe. Você sabe quem foi a primeira pessoa que diz a palavra Deus sabe? Deus sabe que no dia que você comeres, Deus sabe. Ele foi o primeiro a falar. Então, irmãos, é muito triste. O diabo, ele sabe quem está lutando contra o pecado. Ele sabe. Então, aqueles que estão lutando contra o pecado, ele vai arrumar uma maneira. Então, primeiro ele vai mandar uma filosofia dessa. E depois da filosofia dessa, aí ele vai... Se não der certo, ele vai mandar outra coisa. Então é interessante que nesse livro, eu achei bem interessante do David Berkot, que a primeira pessoa a ter ideia sobre predestinação não foi nem Agostinho, mas foram os gnósticos. Os gnósticos, na página 81 do livro, diz assim, em contraste foram novamente alguns dos mestres gnósticos que ensinaram que os seres humanos são arbitrariamente predestinados para a salvação e punição. Obviamente, se nós somos totalmente corrompidos, por termos sido criados por um Deus injusto e inferior, que era isso que eles criam, né? A nossa salvação só pode vir de uma decisão arbitrária de Deus. Então, nós temos em nosso meio as ideias gnósticas. A gente é totalmente mal, a gente não consegue realmente... E é isso que acontece, a pessoa está lutando contra o pecado às vezes. E vem alguém e acalma ela. Não, todos nós somos pecadores mesmo. Nossa, é uma coisa terrível porque fala assim... É como se dissesse, nem com Jesus você vai conseguir. Nem com Jesus. Mas é isso que é dito mesmo. Olha, infelizmente a pessoa está falando, às vezes ela fala na ignorância dela, mas ela não sabe que ela está sendo um agente do inimigo para falar esse tipo de coisa. Porque a palavra de Deus, nós temos que incentivar a pessoa a crescer na fé, não a desanimar. Porque quando eu falo isso que ele não vai conseguir, eu tô minando a fé da pessoa, porque ela está crendo. E outros falam, não adianta, você não vai conseguir. Eu estou falando que nem com Jesus ela vai conseguir. E aí Jesus fala assim, sem mim nada podeis fazer. A Bíblia fala outra coisa. Aí Paulo fala, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Posso tudo, menos isso daqui, menos... Sim. Aí é complicado. Posso quase todas as coisas. A sexta-feira aqui fala para nós, tem uns textos adicionais. Tem um texto aqui, que eu achei bem interessante, vou ler para os irmãos, mas comenta. Vai lá. O primeiro texto está no... Testemunho para Ministro Obreiros Evangélico, página 453 e 54. Está na sua lição da Escola Sabatina. Há uma eleição de indivíduos e de um povo. A única eleição encontrada na palavra de Deus em que o homem é escolhido para a salvação. Muitos têm olhado para o fim, pensando terem sido certamente eleitos para a glória celestial. Mas não é essa eleição que a Bíblia revela. O homem escolhido para operar sua salvação com tremor e tremor. É escolhido para usar a armadura, para pelejar a boa peleja da fé. É escolhido para usar os meios que Deus colocou ao seu alcance, para lutar contra o desejo profano, enquanto Satanás executa o jogo da vida por ele. É escolhido para vigiar em oração,
para examinar as Escrituras e evitar entrar em tentação. É eleito para ter continuamente. Fé, né? Fé continuamente. Fé continuamente. É eleito para ser obediente a cada palavra que procede da boca de Deus, para que não seja apenas ouvinte, mas praticante da palavra. Essa é a lição bíblica. Olha, comenta isso aí, irmãos, que interessante. Olha, um tempo atrás, no momento aqui, eu peguei e falei o seguinte, que a pessoa equilibrada é aquela que segue os ditames que Deus apresentou. Aqui está falando de pessoas equilibradas. Equilibradas no que Deus diz. O que Deus falou é isso que tem que ser. Aqui a lição bíblica é essa. Você viver de toda a palavra da boca de Deus. Aí você fala, é difícil, né? É difícil. Sem Jesus irmão. Sem Jesus meu querido. Mas com Cristo nós podemos tudo. Tem essa crença. Amém. Amém. Então tem umas perguntas para a discussão nossa aqui, para nós discutir. Diz assim a primeira pergunta. Certos cristãos, para a gente resumir o que a gente já falou, né? Para a gente fechar. Certos cristãos ensinam que mesmo antes de nascermos, Deus escolheu alguns para ser salvos e outros para se perder. Se você fosse predestinado à perdição, não importa as suas escolhas, você estaria condenado. O que significa para muitos queimar eternamente no inferno? Somente por meio da providência de Deus e não por meio de alguma escolha nossa. Alguns estariam predestinados a viver sem a possibilidade de um relacionamento salvífico com Jesus na terra, para serem queimados depois do fogo do inferno. O que há de errado com essa visão, irmãos? Ainda crer no tormento eterno ainda, né? Como é que pode? Deus predestinou você para se perder. Já fez ele... E ir para o fogo eterno. O fogo eterno para queimar. Gente, que Deus monstruoso esse, né? Como que os anjos não caídos vão olhar... que Satanás disse assim, que Deus não é justo. E não seria mesmo se fosse isso. E, ou seja, a ideia de Lúcifer. Lúcifer, ao longo da história, tentou colocar ensinos dele dentro do cristianismo. Então esse ensino é de quem? De predestinação? Satânico. Isso revela... Por quê? Se você for olhar bem um detalhe, quando você lê os escritos da nossa profeta, ali é dito que Satanás sempre tentou revestir a Deus do próprio caráter de Satanás. Ele mesmo, né? Então, isso aqui é o caráter propriamente de Satanás, irmãos. Como é que Deus pode... predestinou a pessoa para se perder e queimar eternamente? Já sabe que a pessoa vai se perder, vai sofrer, vai se perder. Ainda faz ela sofrer mais. Olha, eu fiz você fazer isso, agora você vai me pagar porque você fez isso também. Sim. Olha que, como é que pode? Que lógica isso, totalmente isso é totalmente insana, contrário ao caráter de Deus. Isso realmente não se encaixa. Não tem como. E aqui na segunda pergunta, ó, aí vai falar para nós comentar como nós vemos a Igreja Adventista do Sétimo Dia e sua vocação no mundo, em comparação com a função do Antigo Israel. Quais são as semelhanças, a diferença? Estamos fazendo melhor ou pior? Então é uma pergunta. A primeira pergunta aqui, como a gente vê a função nós com Israel antigo? Então eu vejo um paralelo muito forte. A diferença é que nós temos mais luz do que Israel. Né? Mas os mesmos pecados que Israel cometeu, nós temos cometido. Incredulidade, né, nas promessas de Deus, mundanidade. Israel durante muito tempo quis ser igual ao povo, quis ser governado igual ao povo das outras nações. A nossa igreja também, muitas das vezes, ao longo da história, né, do seu aí, 100 e poucos anos, 150, 170 anos de história, o povo muitas vezes foi buscado, foi tentado a ir atrás das outras igrejas como padrão, né? Nós vemos na década de 50 mesmo, a publicação do livro Questões sobre Doutrina, elucida muito isso, né? E, enfim, então nós cometemos os mesmos erros do Israel do passado. Mas o mesmo Deus que teve misericórdia de Israel do passado quer ter misericórdia de nós nos dias de hoje, né? Amém. Quer nos dar a nova vida. Por isso que se cumpre o que está lá em Romanos 9, né? Ainda que o número de Israel seja que nem a areia do mar. Hoje adventistas são mais de 20 milhões, né? Em torno de 20 milhões no mundo. Existe um remanescente que será salvo. Não porque Deus seja arbitrário, que Ele queira separar um do outro, mas é aquele que obedece o assim diz o Senhor. Aí a última pergunta, estamos fazendo melhor ou pior? Aí eu respondo com um texto, que eu não vou nem ler, é um texto grande, mas vocês podem ler em suas casas. Texto 1 para a Igreja, volume 1, página 129, os dois caminhos, o capítulo. Ela fala assim, ó, que muitos estão murmurando em Israel, né? Murmurando, que Deus tirou o povo de Israel do Mar Vermelho, né? Abriu o mar e o povo murmurando. E aí diz que alguns de nós vai falando, nossa, como esse povo pode ser incrédulo? Como esse povo pode ser assim? Deus descendo pão do céu, eles comerem, eles murmurando. Fazendo milagres. Aí ela fala bem aqui, ó, disse o anjo, falou para ela,
vós tendes feito pior do que eles. E aí ela vai comentar por que pior? Porque a luz nossa, como você comentou, é maior do que a deles. Nós conhecemos a história deles, que é exemplo para nós, está em 1 Coríntios 10. Sim. Conhecemos da vida de Cristo, o que ele praticou, o que ele falou para a gente não cair. E aí nós temos a luz dos mártires da Idade Média e a luz dos nossos pioneiros. Então nós, eu, Alexandre, cada um de nós aqui, estamos feitos pior que Israel. Nós somos piores que eles. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém. Amém. Que Deus tenha misericórdia de nós. E o último texto para finalizar, os irmãos podem comentar, é página 41, ó, que vai falar exatamente isso. Ó, e vai falar exatamente, página 41 nessa edição. Os adventistas do sétimo dia foram escolhidos por Deus como povo peculiar. Então nós fomos escolhidos para isso. Olha a eleição nossa aqui, ó. Separado do mundo, com uma grande talhadeira da verdade. Ele nos cortou da pedreira do mundo e nos ligou a si. Olha, nós adventistas do sétimo dia. Tornou representantes seus e o chamou para serem embaixadores. Essa é a nossa eleição. Só chamou nós para ser embaixadores, levar mensagem para os outros. Seus na derradeira obra da salvação. O maior tesouro da verdade é confiado aos mortais. As mais solenes e terríveis advertências que Deus já enviou aos homens foram confiadas a este povo, nós, adventistas do sétimo dia, a fim de ser transmitido ao mundo. Em sentido especial, foram os adventistas do sétimo dia postos no mundo como atalaias, portadores de luz. A eles foi confiada a última advertência ao mundo a perecer. Sobre eles, nós, incide maravilhosa luz da palavra de Deus. Confiou-lhe uma obra da mais solene importância, a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagem angélica. Nenhuma obra há de tão grande importância. Não deve eles permitir que nenhuma obra, outra coisa, lhe absorva a atenção. Então Deus nos deu uma obra portadora de luz para levar a mensagem primeira, segunda e a terceira mensagem angélica. Então nós não somos chamados, estou na igreja, estou salvo, nós somos chamados para levar essa última mensagem de advertência para outras pessoas que perecem. Então essa é a nossa eleição. Se a gente não cumprir isso, Deus vai fazer como fez com Israel, conosco individualmente. Alexandre, você não está cumprindo? Passa para a esquerda. Outros vão pregar essa mensagem. Então, assim como nós fomos enxertados, Israel é a videira, né? Nós fomos enxertados. E Deus fala assim, se ele não poupou os ramos naturais, quem dirá do ramo que foi enxertado? Então que Deus tenha misericórdia de nós, né? Verdade. E é uma palavra final, irmão Pudraz, gostaria de dar? Eu gostaria de cantar 1 Pedro 2:9 com vocês. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. Então vamos ajoelhar e fazer uma oração. O Ricardo pode fazer uma oração para nós. Clamar ao Senhor que possamos cumprir essa obra que Deus predestinou para cumprir. Amém. Oremos. Glorioso Deus que estás nos céus, louvado seja o seu nome, Senhor, Amém. para sempre. Amém. Louvado seja o seu nome, Senhor, porque o Senhor confiou a nós, Pai, confiou a nós essa mensagem gloriosa, confiou a nós esse tesouro que pode dar salvação às pessoas. Amém. Senhor amado, assim como vimos a história do povo israelita e de muitas outras pessoas aqui no estudo da lição, de comportamentos, e como o Senhor escolheu, como o Senhor chamou alguns e rejeitou outros, porque o caráter daquelas pessoas não estava de acordo, não iria colaborar com a sua obra. Ó Deus, que o Senhor olhe para nós com esse olhar de carinho, Senhor, como o Senhor olhou para Jacó, como o Senhor olhou para muitos outros, e o Senhor consiga enxergar em nós, Senhor, homens e mulheres, e crianças e jovens, Senhor, com caráter firme e forte, que pode levar avante a Tua obra. Amém. Ó Deus, sabemos que nós temos mensagens específicas Tuas, Senhor, para apresentar a esse mundo. A primeira, a segunda, a terceira mensagem angélica. Ó Deus, sabemos, Pai, que muitas vezes nós estamos falhando, mas imploramos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor tenha misericórdia de nós, Amém. que o Senhor tenha misericórdia da Tua igreja, e que o Senhor nos dê nova chance, Senhor, nos dê poder, nos dê motivação, Senhor, nos influencie com o Teu Santo Espírito para que nós possamos avançar, Amém, Senhor, e assim
pelo teu poder, terminar a obra que tu nos enviaste para fazer. Amém. Pedimos as tuas bênçãos, Senhor, sobre nós, sobre aqueles que nos ouvem, que o Senhor possa fortalecer a cada um, abençoar cada família, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Te rogamos. Amém. 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 Amém.